Gente, vamos conversar então sobre confeiteiras que não viram noite. E aí, ontem quando eu falei o tema, algumas pessoas falaram, eu não viro noite, outras pessoas falaram, meu Deus, eu viro sempre. E aí, gente, como é pra você essa coisa de virar à noite? Você vira, você não vira? Qual que é a tua relação com o teu trabalho? E por que eu tô trazendo esse tema pra gente, né? Eu vou contar pra vocês uma historinha que aconteceu comigo, mais ou menos há. Deixa eu pensar. Foi um curso que eu fui fazer em São Paulo, ou no Rio. Fiz esse curso com a Annelisa Salinas, tá? Que é uma confeiteira maravilhosa, a Annelisa Salinas. Eu acho que esse foi o do Rio que eu fui. Faz muitos anos, faz uns 8 anos mais ou menos que eu fui fazer esse curso no Rio de Janeiro. Meu Deus, como passa rápido o tempo. E eu fui até o Rio de Janeiro para fazer esse curso com a Ana Elisa Salinas, e era um curso profissional, não era um curso para quem não sabia nada, né? Muito embora eu era meio que a bebezinha, porque eu sempre tive cara de novinha, né? Eu brinco que até eu tenho cara bem de velha perto da minha irmã, que tem cara de bebê mesmo, mas eu tenho cara de criança, assim, né? Então eu comecei novinha, então há 8 anos atrás eu tinha carinha de recém-começada a trabalhar. Mas eu fui pra lá fazer esse curso pra aprender a fazer uma técnica lá de bolo, enfim, estruturado, umas coisas super legais. Cheguei lá no Rio de Janeiro e como era um curso que era voltado para confeiteiras já experientes, eu era sem sombra de dúvida uma das alunas mais novas de idade da turma. Então eu era tipo um bebezinho mesmo, assim, eu devia estar, sei lá, eu comecei com 23, eu devia ter uns 27 anos no máximo, né? Mas carinha de criancinha, aquela coisa, tipo, tímida, porque, gente, eu não sou tímida aqui com vocês, tá? Mas eu já falei pra vocês que pra mim a timidez é uma coisa que eu luto todos os dias. Todos os dias eu luto com a timidez. Então, assim, se um dia você me encontrar na rua e falar, Veri, te sigo, eu vou tentar ser simpática, eu vou me esforçar, mas eu tenho muita vergonha. Eu sou muito tímida. E aí, olha só que interessante, a gente chegou na roda, né? E eu tenho uma coisa dentro de mim que eu não consigo me achar. Tá? Então, assim, por exemplo, eu não consigo chegar numa roda e começar a falar eu isso, eu aquilo, eu aquilo. Eu deixo as outras pessoas falarem primeiro, que elas, as conquistas delas. E se for o caso, e se eu achar que é o caso, aí eu comento alguma coisa, porque eu não gosto de ficar parecendo que eu tô me achando. Eu sempre fui assim, tá? E aí a gente chegou numa roda, num certo momento do intervalo, e tinha lá umas 6 confeiteiras, inclusive uma delas depois ficou bem famosa, ela foi pra um programa aí, um reality show, ficou bem conhecida, mas eu não vou dar nome aos bois. E a gente tava na roda ali conversando e a primeira confeiteira começou a se achar. E ela falou assim: porque eu estou aqui, porque ela era carioca, eu acho, né? E eu não tô tentando fazer sotaque não, tá? Eu tô só contando a história mesmo. Ela falou assim: eu estou aqui, mas eu estou muito cansada, porque faz 2 noites que eu viro sem parar, porque eu tenho muita encomenda. Ela falou assim, tá? Aí, beleza. A segunda confeiteira olhou pra uma roda de umas 5, 6. A segunda confeiteira falou: 2 noites? Isso não é nada. Já faz umas 3 noites que eu não durmo e mal tenho tempo de comer. Aí veio a terceira confeiteira e falou: não, vocês não sabem o que é trabalho. Eu tenho, assim, uma semana que eu não durmo. Dormir? Isso é pros fracos. Eu sou uma super confeiteira e eu trabalho muito. E eu fiquei olhando aquele povo fazendo uma competição de quem dormia menos. Eu não podia achar aquilo mais absurdo na minha vida. Quando chegou na minha vez, eu fiquei olhando, pum, 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 pum. Aí quando chegou na minha vez, todo mundo me olhou. Acho que todo mundo ficou esperando eu dizer, né, a novinha, né? Aí eu falei pra elas assim, gente, que loucura. Eu nunca virei noite. Aí elas, é que você é novinha ainda, você não tem encomenda direito ainda. Eu falei, gente, eu tô aqui, mas tá rolando 8 casamentos em Curitiba. E eu vou voltar e os casamentos vão estar acontecendo. Eu me organizo. Quando a gente se organiza, a gente não vira noite. Eu falei assim. E aí elas olharam assim pra mim, tipo, assim, a roda meio que se dissipou uns 2 minutos depois e eu perdi as amizades. Foi isso que aconteceu. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, você não pode virar noite. Virar noite faz você se desapaixonar pelo seu negócio. Virar noite faz você ficar doente.
né? Faz você perder momentos importantes com a tua família. Virar à noite te deixa acabada, né? Então, assim, não é pra virar à noite, tá? Em hipótese nenhuma. Mesmo ali, ó, a Karina falou lá, Karine, trabalho das 8 às 7 da noite no escritório e passo a madrugada fazendo as encomendas. Bem puxado, estou pensando em migrar de profissão. Karine, tá demorando? Ou você escolhe uma coisa ou outra. Que vida você tem? Eu ainda falei na live de transição de carreira, que foi na terça-feira, né? Eu falei sobre isso. Eu falei, gente, tá bom, se você quer levar essa vida louca de 2 profissões por uns 3, 4 meses pra poder decidir, ainda eu te apoio. Porque daí você sabe, não, eu tô fazendo isso, mas isso vai acabar em breve, né? Isso é um momento que eu estou fazendo que é importante na minha vida. Perfeito. Fora isso, gente, não é pra vocês virarem noite, tá? E aí, eu me lembro no meu começo, eu brinco com vocês que eu sou uma preguiçosa, né? Obstinada, eu sou uma preguiçosa inteligente. Então, assim, sim, eu tenho preguiça de virar noite. E se quer me deixar pé da vida, é me fazer live de noite. Então, não esperem que vocês vão ver eu fazendo live aqui 8 horas da noite. Eu fiz 2 lives no último lançamento às 7 horas da noite. 2 ou uma? Eu fiz com fotógrafo. Acho que eu fiz uma. Eu só fiz a do fotógrafo. E assim, meu, acabou comigo. Vocês não têm ideia. Eu tava indo bem com as minhas 3 lives diárias. Eu tinha feito 4 lives diárias em 2 dias, porque eu fui uma vez fazer uma live com uma convidada e depois outra. Enfim, eu fiz 4 lives diárias. E eu, assim, tava de boa. Cara, me pede pra fazer live 8 da noite, você me destrói. Eu não consigo trabalhar à noite, tá? Eu sou uma pessoa muito diurna. Além disso, eu acredito que o mundo, ele funciona de dia. Então, assim, eu acho que tá tudo bem. Eu entendo que existem pessoas que, biologicamente falando, preferem trabalhar de noite. Entendo, mas não compreendo, porque eu sou do dia. Então, da mesma forma que talvez uma pessoa da noite ache muito esquisito eu acordar às 5 da manhã com toda a energia do mundo. Tá tudo bem. Respeitem um ao outro, né? Mas você precisa entender que o mundo funciona de dia, tá? Então, assim, as noivas não vão te procurar... deixa eu só tentar arrumar um pouquinho essa câmera do YouTube que eu acho que tá meio ruim. As noivas, elas não vão tentar te procurar... às 11 da noite. Tá, uma outra louca pode ser que sim, mas a maioria vai te procurar no horário comercial. É nesse horário que você vai ter as pessoas te procurando, né? Outra coisa também que vai acontecer, fornecedores. Fornecedores, para você poder negociar preço, para você poder receber encomenda, para você poder ajustar as coisas, eles funcionam em horário comercial. Trabalho, a partir do horário da noite, eu não sei se a partir das 8 ou das 10, você já tem que pagar adicional noturno. Então, funcionário, se você falar assim, não, mas eu sou da noite, eu vou contratar a galera da noite, a nossa empresa só vai trabalhar à noite, você vai pagar muito mais caro. Então, tem várias coisas que fazem pra você entender que o mundo nosso é diurno. Não tem muito como você fugir disso. Pra você poder crescer durante o dia. Ponto. E quando eu brinco com vocês que eu sou uma preguiçosa determinada, é porque assim, eu entendi que eu não podia judiar de mim desse jeito. Eu até mandei um áudio hoje no Telegram, vocês estão acompanhando lá, eu tô mandando conteúdo muito especial no Telegram. São uma série de áudios de muito conteúdo que estão acontecendo só durante o aquecimento e durante a imersão. Acabou a imersão, vai todos sendo deletados, tá? Então vocês aproveitem, que é um conteúdo muito especial mesmo. E eu contei lá pra vocês que eu tava pegando raiva do meu negócio, porque eu tinha que buscar as peças de madrugada. Eu não tinha o serviço da copeira, e se você não sabe do que eu tô falando, vai lá e ouve esse áudio do Telegram, né? E aí beleza, eu não tinha esse serviço, então eu que tinha que ir lá buscar 2, 3 da manhã o material. Fora o risco físico, né, de eu me expor de madrugada na rua, mulher, muitas vezes sozinha, depois que eu conheci meu esposo e começou a ir comigo e tudo mais. Durante muito tempo, meu marido eu conheci em 2010, então eu desde 2008 eu segui esse ritmo de ir de madrugada buscar o material. Além dessa exposição perigosa aí que a gente tinha, sinceramente, né, fala sério, né, tipo, era cansativo demais pra mim. Me acabava. Então chegou um momento que eu falava assim, gente, eu não gosto mais de trabalhar com isso, já não quero mais. Eu tive que procurar alternativas que resolvessem meu problema. Eu conto qual foi essa alternativa desse caso nesse áudio lá do Telegram de hoje. E aí teve um outro caso que aconteceu, foi em 2010, foi logo que eu conheci meu esposo.
que eu tava sempre tô de olho, assim, novidades e tudo. E em 2010 foi o ano que começou o peixe urbano, né? O peixe urbano, pra quem não conhece, hoje em dia tá meio caidinho já. Não sei se tá tão caído já, mas eu pelo menos não acompanho mais tanto. Hoje acho que ele é mais focado em viagens. Mas quando ele começou lá em 2010, foi a primeira coisa, assim, do digital que bombou. As pessoas compravam em grande quantidade, as pessoas entravam cedo para ver qual era a promoção do dia do peixe urbano. Quando eu vi isso, eu já entrei em contato com eles e fechei com eles uma promoção pro meu Natal. Foi a primeira vez que eu fiz uma promoção de grande escala. E eu vendi 1578, 1548 Papais Noéis decorados de pasta americana, todo feito à mão, trabalhado, com bico. Cara, vocês não têm ideia. Tipo, eu fui muito louca, eu achei que eu ia dar conta. Mas mesmo colocando 10 pessoas dentro do nosso ateliê, a gente teve que quase virar 3 noites, assim, da gente ficar até 3 da manhã e acordar às 5, porque a validade ainda do negócio era curta. Então foi um momento em que eu vi, não vou mais fazer isso, ponto. Foi a primeira vez que eu percebi isso. Tá, beleza. Então, Veri, você tá falando tudo isso, que você não vira à noite. Como é que foi, então, o processo para isso não acontecer? Eu gosto de contar uma história, que é uma história que eu conto lá dentro do método Doces Inesquecíveis. Meus alunos já conhecem essa história, mas foi uma história que fez eu abrir muito a minha cabeça e eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem essa história, tá? É a história que eu conto que é do João e do Manuel. Essa história é uma história real, aqui de Curitiba. Os nomes são fictícios, eu não sei os nomes reais das pessoas envolvidas. Quem contou pra mim essa história foi um professor lá no MBA de gastronomia que eu fiz. Essa aula não era de gastronomia, essa aula era de gestão, então não tinha nenhum confeiteiro na turma, só eu que eu escolhi aquela matéria pra mim, que a gente podia escolher as matérias, né? Ó, meu marido queimou todos os dedos naquele Natal, foi isso mesmo, né, amor? E aí, olha só que coisa, né? Esse professor contou essa história, que um amigo dele que viveu essa história, que o amigo dele é o empreiteiro da tal da história que eu vou contar. Então esse empreiteiro, o que esse empreiteiro tinha como função, né? Ele ia todos os dias, dia a dia, passando em 4 ou 5 obras das quais ele era responsável. Então a primeira obra que ele passava era a obra que era mais próxima da casa dele. Então ele acordava, ele passava naquela obra, ele dava aquela geral, via se estava tudo evoluindo conforme o cronograma de produção, de construção da obra, né? E depois ele ia para as outras e ele não voltava na obra número 1. Ele ia ao longo do dia passando nas 5 obras, 5, 8 obras que ele tinha para seguir. Acontece que a obra da manhã era bem junto com o horário de chegada dos pedreiros. E aí tinha 2 pedreiros específicos, que são os nossos protagonistas da nossa história, que é o João e o Manuel. E aí ele chegava de manhã e o João estava sentado sempre, todo santo dia. Ele estava sentado, encostado na parede, fumando seu cigarrinho, tomando seu cafezinho, olhando pro nada. Já o Manuel, não. O Manuel tava correndo sempre, com 2 baldes já adiantando, mesmo que fosse 15 minutos antes do horário de começar o trabalho. Correndo, trabalhando. Manuel era trabalhador, Manuel era forte, Manuel pegava Nossa, Manuel corria, Manuel fazia tudo que era necessário fazer para que ele pudesse ser o mais, sei lá, rápido. Ele trabalhava muito, Manuel trabalhava muito. E o empreiteiro chegava lá e via João sentado, fumando cigarrinho, tomando cafezinho, olhando pro nada. Olhava Manuel todo dia, correndo. Aquilo começou a irritar o empreiteiro ao longo dos dias. Por mais que tivesse dentro do horário de trabalho, tipo, o João ia começar dali a 1 minuto, 2, mas ele, tipo, esperava dar horário. Era 8 horas, o João levantava e começava a trabalhar, enquanto o Manuel, 15 minutos antes, já estava agilizando a vida dele. Ele falava, não, esse Manuel sabe das coisas, esse cara quer crescer aqui dentro, esse João... Ai, vagabundo, fica lá fumando, tomando café, nunca nem me dá atenção. E o empreiteiro foi ficando bravo com o João. Até que um dia ele foi pra casa almoçar, enfim, e foi, sabe aquele dia que dá tudo errado? Tipo, na obra 2 teve problema, na obra 3 teve problema, daí ele chegou em casa, a mulher brigou, a sogra tava sei lá o quê, aí tinha filho gritando, aí tinha cachorro fazendo xixi no chão. Sabe aquele dia que dá tudo errado? Ele saiu do almoço extremamente irritado e ele pensou, é hoje que eu vou descontar em uma pessoa. E quem que ele escolheu pra descontar? O João. Ele falou, eu vou voltar na obra número 1 agora e eu vou mandar alguém embora e vai ser o João. Ele foi decidido
decidido, porque o João era muito, muito vagabundo, né? Ficava lá fumando e tomando fumando e tomando o seu cafezinho. Aí ele chegou na obra, pronto pra mandar o João embora, porque ele queria descontar em alguém a raiva que ele estava sentindo da vida dele, com a frustração dele. E aí a obra era mais ou menos um prédio, assim, não sei se era o que era exatamente, mas tinham 2 quartos. E o Manuel estava no quarto 1 e o João estava no quarto 2. Ele foi direto no quarto 1, porque estava procurando o João, e encontrou o quarto onde o Manuel estava trabalhando. Manuel lá agilizando o trabalho dele, fazendo tudo muito rápido, muito do jeito que Manuel costumava ser. Mas aí tinha tinta no chão, tinha tinta no rodapé, nossa, cara, aquele quarto tava assim, de 100% da obra, o quarto tava em 40%, em 35%, ia dar muito trabalho pra deixar aquele quarto bom, porque tinha muita coisa pra fazer naquele quarto ainda. Ele olhou, não falou nada e foi pro quarto 2 atrás do João. Quando ele chegou no quarto 2, estava o quarto com 80% pronto e o João lá arrumando, pintando a parede, bonitinho. Aí ele olhou aquilo e falou, cara, não tô entendendo, né? João, fala uma coisa pra mim. Você trocou de quarto com o Manuel? O Manuel tava fazendo esse? Vocês trocaram por algum motivo? Aí João olha pra ele e fala, não, patrão, esse quarto aqui sempre fui eu que arrumei, sempre fui eu. Aí o João fala, mas ele pensa, nossa, tá bom, né? Vai lá, volta pro quarto do Manuel. Manuel, fala pra mim, você tá no segundo quarto? Você já terminou o anterior? Não, patrão, é esse aqui, ó, o trabalho que eu tô fazendo no momento. Estava bem atrasado. Ele tinha certeza que o Manuel era muito eficiente, porque o Manuel era muito rápido, mas o João não era. Ele ficou, cara, o que tá acontecendo? Ele voltou no quarto lá, João, para que você tá trabalhando, vem conversar comigo. Nesse momento ele já tinha decidido que provavelmente não ia mandar o João embora, ele ficou curioso. Chamou o João, falou, João, fala pra mim, não tô te entendendo. O que tá acontecendo? Porque eu vou te jogar real, cara, eu vim pra te mandar embora. O João, como assim, patrão? Mas eu preciso do trabalho, eu trabalho direitinho. Ele falou, não, eu tô vendo que você trabalha direitinho. Porque eu sempre chego de manhã e você tá lá, sentado, fumando, tomando seu cafezinho, fica esperando dar o horário pra trabalhar. Eu tinha a sensação de que você não tava muito afim de trabalhar. E aí o João fala, não, patrão, sabe o que é? É que eu gosto de chegar no meu trabalho, sentar, fumar o meu cigarrinho, tomar meu cafezinho, pensar na vida e planejar o meu dia. Planejamento é a palavra de ordem. Depois eles acabaram ficando grandes amigos, o João acabou crescendo dentro da empresa, o João acabou depois se tornando mestre de obras ou algo assim, e depois ele conheceu a casa do João, eles acabaram ficando grandes amigos, sabe? E foi uma lição de vida, né? Organização e planejamento são palavras de ordem para a confeiteira. Se você é aquela confeiteira que acorda e quer fazer tudo, porque você tá desesperada e você quer atender a cliente, você quer fazer o brigadeiro e você já quer organizar isso, já quer pôr no forno uma coisa, provavelmente você vai ter problemas na sua produção. E eu brinco que às vezes 5 minutos você perde aqui, 5 minutos você perde ali, 5 minutos que você perde ali, isso vai te fazer sim virar noite, tá? Então você tem que buscar estratégias para que o seu dia renda melhor. Por exemplo, você tem que, fazer uma compra. Por que você vai parar no meio da tua produção para ir lá comprar? Acorda de manhã, sai da sua casa, passa na loja. De manhã é bem melhor, não tem tanto trânsito. Às vezes nem paga, né? Star, não sei como chama Star aí pra vocês, mas aqui chama Star quando a gente para na rua, né? Às vezes você nem paga Star, você vai, você compra, você volta tranquila pro teu ateliê, com menos trânsito, se organiza. No meio do caminho você vai planejando o seu dia. Aí você se organiza, das 9 às 10 eu vou responder todos os WhatsApp, depois eu vou desligar. E aí eu vou cuidar da minha produção. Das 3 às 4 eu dou mais uma olhada no meu WhatsApp. Quando você se programa, você tem uma realidade de produção muito melhor, né? Então, assim, quando você se organiza, você realmente não vira à noite. Veja só, por exemplo, vamos lavar vou contar o que aconteceu semana passada aqui. A gente tá vendendo algumas peças minhas, né? Eu tô me desfazendo de uma linha que eu quase não uso, que é uma linha de vidros, que é uma linha bem antiga. Eu tô vendendo aos poucos dentro de um canal de desapego do Telegram. E aí eu tinha 4 peças que elas eram
banhadas de prata. Mas elas eram banhadas tipo um plastificado, assim, elas eram bonitas, só que com o tempo aquele plástico foi se quebrando. Então ela não tava bonita mais, ela tava craquelada feio. Aí eu falei pra minha funcionária, falei, Ana, vai lá, lava, né? De repente a gente consegue tirar esse prata e vende a peça transparente, de vidro, vai ficar bonita e tal. Ela ficou, acho que mais de uma hora, coitada, esfregando e não conseguia tirar, e não conseguia tirar, e não conseguia tirar. Aí eu passei por ela depois de um tempo, eu vi que ela tava ali, passei, vi que ela tava ali, passei, vi que ela tava ali. Daí chegou uma hora que eu falei, Ana, você ainda tá lavando isso? Não tá saindo? Ela falou, Veri, não tá. Já passei produto, já esfreguei, já deixei de molho, não deu certo. E aí eu falei pra ela, Ana, sabe o que eu pensei agora? E realmente, só me veio naquela hora, né? Porque se eu tivesse falado pra ela antes, ela não saberia, ela não tinha obrigação de saber. Eu falei pra ela, sabe o que eu pensei agora? Sabe por que essas peças estragaram? Porque a gente limpou com álcool. Quando a gente jogou álcool, ela descolou inteira. Por que você não joga álcool aí? Gente, rapidinho as peças, ela jogou álcool, o papai esfregou e saiu tudo. Então ela perdeu um baita de um tempo, né, fazendo um negócio que era só fazer do jeito certo. Isso é a tal do planejamento, porque ali, se ela estivesse trabalhando sozinha, ela ia ficar uma hora a mais, talvez no dia do expediente dela, se fosse um dia normal de trabalho, por conta de uma hora que ela perdeu fazendo um retrabalho, né? Então, retrabalho faz você virar à noite, falta de planejamento faz você virar à noite, falta de terceirizar trabalho faz você virar à noite, tá? Por exemplo, vamos supor que você tenha 300 bem-casados e a gente faz o laço do bem-casado na hora. Mas vamos supor que você faça o lacinho pronto e cole com cola quente, que inclusive eu acho bem mais fácil, e quando eu for ensinar o bem-casado pra vocês, eu vou ensinar dessa forma também. Beleza, você faz os bem-casados, e aí você vai fazer o laço no dia, se você pode fazer uma semana antes. Planejamento é isso, é você parar e olhar, deixa eu ver cada item da minha produção desta semana e vou determinar o que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça. Segunda-feira, estatisticamente, é mais tranquilo para confeiteira, né? É dia de fazer compra, é dia de planejamento, é dia de fazer laço, é dia de fazer moldinho de silicone, né? Ah, vou fazer lacinhos modelados na forma de silicone. Você vai fazer isso no sábado, que a produção tá a mil, os eventos estão saindo, cara, não planejou a sua vida, né? Você começa no começo da semana com o que você tem que fazer, que demora, mas que é um dia mais tranquilo. Aí você vem ao longo da semana fazendo isso daqui, por exemplo, vai fazer olho de sogro. Olho de sogro você tem que abrir os damascos. Você vai abrir o damasco na sexta-feira, que é o dia que você vai pôr o brigadeiro dentro? Não, você pode abrir na segunda, na terça, deixar guardadinho no Tupperware. E você ganha uma hora de produção lá da quinta-feira, que é um dia mais cheio. Então, planejamento, gente, é isso. E sim, toma tempo. Normalmente, nosso planejamento a gente faz aqui sábado à tarde, tá? Porque normalmente meio-dia, sábado, a gente já encerrou a produção. Hoje eu ensinei as minhas meninas a fazerem planejamento da semana. Então, hoje eu saio para as entregas, para as coisas que eu tenho que fazer e eu fico tranquila que eu sei que segunda-feira o planejamento já vai estar na parede. A gente tem uma parede que tá lá, segunda-feira fazer isso, terça-feira fazer aquilo, quarta-feira fazer aquele outro. E a gente tem uma lista. E olha que legal, às vezes na quinta a gente consegue adiantar alguma coisa de sexta, às vezes dá, às vezes não dá, depende do insumo, depende do que é. Às vezes a gente vê que a sexta-feira, quando a gente faz o planejamento, a gente fala, gente do céu, ficou tudo pra sexta-feira porque só tinha morango, só tinha uva, só tinha espelhado. Não vamos dar conta. Só que se eu vejo isso na segunda-feira, eu posso fazer o quê? Eu posso postar na internet e dizer, gente, preciso de uma pessoa pra vir fazer taxa. Eu pago tantos reais na sexta-feira, quem que pode vir? Melhor uma pessoa que não saiba tanto, né, do que uma pessoa que não tem ninguém. Então alguém já me ajuda, né? Eventualmente essa pessoa é boa e eu treino ela. E hoje eu tenho vários taxas que já são minhas taxas certas. Então hoje eu não tô procurando a taxa fora porque eu tenho uma equipe. Ano que vem eu não sei se eu vou ter, porque essa equipe ficou muito parada esse ano. E talvez eles estejam arrumando outras coisas pra fazer dinheiro, né? E talvez seja melhor do que vir aqui. Tá tudo bem, né? E aí ano que vem, eventualmente, se eu precisar de gente, eu vou postar primeiro aonde? Primeiro eu vou postar na comunidade dos inesquecíveis, porque primeiro eu quero um aluno do meu lado. Depois eu vou postar daí no Stories, porque eu quero gente que seja... Primeiro daí eu quero os únicos. Se eu não conseguir, daí eu vou pro Clube da Alice, que é um clube que tem 200 mil pessoas, enfim, tá?
Maristela, estou numa situação que me obriga a pegar as encomendas que chegam. Marido e filho sem trabalho, me ajudam nas entregas. Mas daí é aquilo que eu falo, Maristela, a partir do momento em que você pegar tanta encomenda que você se vê obrigada a virar à noite, você vai ter que pegar uma ajudante. É isso que eu estimulo. Eu não estimulo você a não pegar a encomenda. Se fosse assim, eu tinha parado de crescer quando eu tava com 2 casamentos por semana, porque era suficiente para eu trabalhar. Mas eu já trabalhei com 16 casamentos num único final de semana, mais de uma vez, tá? Mais de uma vez. E eu não virei noite. O que me faz diferente de você? E assim, durante a semana entrando encomenda. Eu chegava na cozinha, gente, entrou mais 100 brigadeiros. Gente, entrou mais 50 camafeu. E as meninas só me olhavam. Vamos que vamos! A gente tem que entregar as encomendas. Se tá planejado, eu consigo encaixar. Agora, vamos supor, entra na quinta-feira, numa semana que tem 16 casamentos, sem macarrons. Eu não consigo encaixar. Porque o macarrão eu preciso parar, fechar minha cozinha, usar o forno só pra ele. Não consigo, eu só consigo se tiver fechado com antecedência. Mas brigadeiro, gente, quando eu vou fazer as massas, eu já faço a mais. A receita que eu ensino pra vocês, e Maristela, se eu não tô confundindo, você é uma inesquecível, aquela receita dura 15 dias na geladeira. É tua obrigação ter massa de receita pra 2 semanas. Sempre pronta. A dar encomenda dessa semana da semana que vem. Porque se entrar mais encomenda dessa semana, você tem pronta a massa. Isso é organização, né? A Silvia, virar noite é muito puxado. Fui confeiteira chefe no Círculo Militar por 13 anos. Mas daí você é chefe de cozinha que trabalha à noite em eventos. Daí é outra situação, né? Eu não sou aquela confeiteira modelo que vocês encontram um monte por aí, né? Que olha pra você e diz, ai, porque é muito fácil, basta se organizar. Não é muito fácil. Eu não tô falando que é fácil se organizar, gente. Tô falando que você tem que fazer isso. E é um hábito que você cria diariamente. Não vai a partir da semana que vem dar tudo certo. Mas se você não começar a pôr na tua cabeça que você não vai virar noite, você vai continuar. Ponto, tá? Eu também não sou aquela confeiteira que eu digo pra vocês, eu sei tudo. Eu não sei tudo. Falei pra vocês agora há pouco, eu contrato gente pra ser melhor do que eu. É o que eu quero. Eu quero confiar nas pessoas que estão do meu lado. Hoje eu confio, eu tô 100% aqui, ó. Eu cheguei de manhã, minha funcionária tava na produção, eu passei reto por ela, falei, oi, cheguei, tô indo numa reunião. Eu nem precisei sentar e fazer uma reunião, explicar pra ela o que tinha que ser feito, porque eu confio. Eu tinha uma reunião marcada 9h30, eu cheguei aqui 9h35, cheguei no laço do horário, porque eu me empolguei fazendo o áudio do Telegram e me atrasei. E cheguei aqui. Então, assim, gente, planejamento, né? Mas isso pode acontecer porque eu coloquei ela ontem aqui, não confio? Não, porque eu coloquei ela há mais de ano, eu tenho treinado, eu confio porque a gente treina. É assim que as coisas funcionam. Um passo de cada vez. Mas você tem que visualizar 2 na frente. Você tem que olhar onde você quer chegar, mirar e ir em direção a essa mira, né? A Maju, ontem eu e meu esposo assistimos juntos a sua live, ele super amou, que alegria. Gente, eu tenho muitas inesquecíveis que entraram trazendo os esposos pras lives, tá? Muitas. Porque daí eles ajudaram a pagar porque eles sentiram confiança. É o que eu quero passar pra vocês. Como eu disse, eu não tô aqui pra passar o mundo mágico de Poliana, não tô aqui pra isso. Não tô aqui pra dizer pra vocês que vai ser fácil, não vai. Mas eu tô aqui pra te dizer que dá pra ganhar dinheiro com confeitaria. Com apenas 4 eventos no mês, você pode faturar 12 mil por mês. Se você faturar 12 mil por mês, você tem 3 mil limpo no teu bolso. Agora pensa se você colocar dobro de eventos. Não vai ter o dobro de dinheiro, porque você vai ter que pagar mais pessoas para te ajudar. Mas você vai ter 4.500 a 5 limpo no teu bolso. Gente, é possível. É possível, tá? Então dá mesmo. Só tem que se organizar e não cometer os erros que eu cometi. Porque eu cresci muito, eu faturei muito e eu fali pesado. Porque quando a gente mexe com dinheiro pesado, a gente fale pesado também, né? Então eu cheguei a 450 mil reais em dívida. E eu brinco que se eu encontrasse um mendigo na rua e ele pedisse dinheiro, eu ia dizer, gente, eu tenho muito menos que você, porque ele tinha 0, mas eu tinha 450 mil negativo, tá? Então hoje eu ensino vocês porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Foi muito difícil. Foi um processo muito mais difícil do que deveria ter sido. E fazendo as contas, se eu não tivesse entrado nas dívidas que eu entrei em banco, né? Foi tudo de banco meu problema, eu teria, no mesmo período, 450 mil positivo. E eu não tinha, porque eu entrei em banco, né? Então eu ensino tudo isso pra vocês. É isso, gente. Um beijo.